Bom, um dos pontos que está sendo agora regulamentado no decreto são os princípios da privacidade e proteção de dados pessoais. O Marco Civil estabeleceu como princípios a privacidade e a proteção de dados pessoais, mas no Brasil a gente ainda não tem uma lei geral de proteção de dados pessoais. Então, alguns conceitos que estão presentes no Marco Civil ainda são muito abstratos e não têm um significado prático que possa ter já uma aplicabilidade. Então, um dos desafios desse decreto é regulamentar exatamente o que significa no contexto do Marco Civil a proteção da privacidade e da proteção de dados pessoais. Mas, ao mesmo tempo, ele assume o desafio de não invadir uma esfera de uma futura lei de proteção de dados pessoais que a gente tem que ter. Então, que já está sendo discutida no Ministério da Justiça, e tem alguns projetos de lei já no Congresso Nacional também. Então, algumas expectativas que a sociedade tem em relação a esse decreto é que ele delimite algumas previsões do Marco Civil que foram muito criticadas por poderem violar a privacidade e criar uma esfera de vigilância, e reforçar alguns pontos positivos em relação à proteção de dados pessoais, né? Então, em relação a essa delimitação, o Marco Civil prevê que autoridades possam acessar dados cadastrais sem ordem judicial. Então, é importante que esse decreto delimite quem são essas autoridades e que dados cadastrais são esses que podem ser acessados pelas autoridades, né? E um outro ponto é a guarda obrigatória de registros de conexão, que também precisa ser melhor delimitada no decreto. E alguns pontos que precisam ser reforçados, que já estão presentes nessa minuta do decreto, são a transparência em relação a alguns pedidos de acesso à informação pelo governo. Então, o decreto prevê que o governo precisa publicar relatórios de transparência do que ele pediu de acesso a dados durante aquele ano. E outros pontos são a definição de dados pessoais e tratamento de dados, que a gente ainda não tem, que estão contidos também no decreto, e o estabelecimento de alguns padrões mínimos de segurança dos dados, das informações, quem vai ter acesso a esses dados. Então, esses são pontos que precisam ser observados com muita atenção por quem estiver participando do debate, se essa redação está correspondendo, está especificando com clareza, para que isso não viole a privacidade e a proteção dos dados dos usuários na internet.